Bom dia, queridos alunos. Como eu havia prometido, irei continuar a leitura do livro O Caçador de Pipas, para vocês não perderem, né, o pique da sala de aula. Nós já havíamos começado esse projeto. Eu já havia lido até a página 35. Em cada aula, aqueles retirados 10 minutinhos para a leitura. E eu tenho certeza que quem está acompanhando a leitura está já começando a gostar, porque já começou a chegar num clima bem gostoso da leitura. Então vamos lá. Continuando aqui de onde paramos, na sala de aula antes do dia 17 de março. Passeávamos pelos bazares cheirando a mofo do bairro de Xeranau, em Cabu, ou na cidade nova, a oeste de Huazi. Conversávamos sobre o último filme a que tínhamos assistido e andávamos no meio das alvoroçadas multidões de azares. Ambos nos misturávamos com mercadores e mendigos, em ruelas repletas de filas diante de pequenas barracas cheias de coisas. Baba dava a cada um de nós uma semanada de 10 afegães, que era a moeda do afegão, que gastávamos em Coca-Cola quente e sorvete de água de rosas coberto com pistache moído. O pistache é uma folhinha comestível, ela é assim meio aromáticazinha. Durante o ano letivo, nós tínhamos uma rotina diária. Enquanto eu me arrastava para fora da cama e me enfiava no banheiro, Hassan já tinha se lavado, rezado a oração da manhã com Ali e preparado o meu café da manhã. Chá preto quente com 3 cubos de açúcar e uma fatia de pão, que é o naan, né, torrado, com minha geleia favorita de cereja azeda. Tudo arrumado com esmero na sala de jantar. Enquanto eu comia e reclamava dos deveres de casa, Hassan arrumava minha cama, engraxava meus sapatos, passava a ferro minhas roupas daquele dia, acondicionava meus livros e lápis. Eu ouvia cantando sozinho no vestíbulo antigas canções Azara com sua voz nasalada. Depois, Baba me levava em seu Ford Mustang preto, um automóvel que provocava inveja em toda parte por ser o mesmo carro que Steve McQueen dirigia em Bullitt, filme que tinha ficado 6 meses em cartaz no cinema. Hassan ficava em casa e ajudava Ali com as tarefas do dia. Lavar a roupa suja à mão, comprar naan fresco no bazar, que era o pão deles, marinar a carne para o jantar e regar o gramado. Depois das aulas, Hassan e eu nos encontrávamos, pegávamos um livro e corríamos até a colina em forma de cuia, logo ao norte da casa do meu pai, em Huazi, Akibar. Até lá, né? No alto da colina havia um cemitério abandonado com fileiras de lápides sem nome e arbustos emaranhados obstruindo as alamedas, as ruas, né? Os arbustos feitos de álames, que é aquelas árvorezinhas, ficavam tampando as avenidas, ficavam obstruindo a entrada das avenidas. Anos de chuva e neve tinham enferrujado o portão de ferro, os muros baixos e brancos do cemitério. Havia uma romanceira perto da entrada do cemitério. Num dia de verão, usei uma das facas de cozinha de Ali para entalhar os nossos nomes no tronco. Ami e Hassan, os sultões de Cabu. Foi isso que escrevi lá. Aquelas palavras tornavam a coisa oficial. Aquela árvore era nossa. Depois da escola, Hassan e eu subíamos pelos galhos para colher as romãs vermelhas. Comíamos os frutos, limpávamos as mãos na grama e eu lia para Hassan.
Sentado de pernas cruzadas, com luzes e sombras das folhas da romanceira dançando em nosso rosto, Hassan ia tirando distraidamente folhas de grama da terra enquanto eu lia em voz alta histórias que eu não sabia ler sozinho. O fato de que Hassan seria analfabeto, como Ali e a maioria dos Hazaras, fora decidido no minuto em que ele nasceu. Talvez ele mesmo, no momento em que foi concebido, no útero de Sanalba. Afinal, que utilidade poderia ter a palavra escrita para um serviçal? Mas apesar do seu analfabetismo, ou talvez por isso mesmo, Hassan se sentia atraído pelo mistério das palavras, seduzido por aquele mundo secreto e proibido. Eu lia poemas e contos para ele, às vezes enigmas. Embora tenha parado de ler enigmas quando percebi que ele era muito melhor do que eu na resolução. Então preferia ler coisas incontestáveis, como as desventuras do humilde Mullah Nasruddin e seu jumento. Ficávamos horas debaixo daquela árvore até o sol se pôr no oeste, e ainda assim Hassan insistia que tínhamos luz suficiente para mais uma história, mais um capítulo. A parte de que eu mais gostava das minhas leituras para Hassan é quando ele topava com uma palavra grande que não conhecia. Eu gozava dele, expunha sua ignorância. Uma vez eu estava lendo uma história do Mullah Nasruddin e ele me interrompeu. O que significa essa palavra? Qual delas? Imbecil. Você não sabe o que significa a palavra imbecil? Perguntei com ironia. Não, Ami. Mas é uma palavra tão comum. Mesmo assim, eu não sei. Se ele se sentisse magoado com minhas provocações, seu rosto sorridente não demonstrava. Bom, todo mundo na minha escola sabe o que isso significa. Falei, vamos ver, imbecil, deixa eu ver, quer dizer esperto, inteligente. Vou usar numa frase para você, no que diz respeito à palavra. Hassan é um imbecil. Ah, concordou ele, balançando a cabeça. Depois eu sempre me sentia culpado a respeito. Aí tentava compensar, dando de presente uma camisa velha ou um brinquedo quebrado. Dizia a mim mesmo que eram boas compensações por uma brincadeira inofensiva. O livro favorito de Hassan era Shahnameh, o épico do século X sobre os antigos heróis persas. Ele gostava de todos os capítulos, dos chás de antigamente, como Ferodon, Zal e Rodabé. Mas sua narrativa favorita, e minha também, era Rostam e Sorabe. A história do grande guerreiro Rostam e seu velho cavalo Raksh. Rostam fere mortalmente numa batalha seu valoroso adversário, Sohrab, só para descobrir que Sohrab é o seu filho há muito perdido. Tomado pelo pesar, Rostam ouve as últimas palavras do filho moribundo. Se és meu pai, manchaste tua espada no sangue vital do teu filho. E fizeste isso por tua obstinação, pois tentei cativar-te com amor, te implorei por teu nome, pois pensei ver em ti os indícios relatados por minha mãe. Mas apelei para o teu coração em vão, e agora é tarde demais para o encontro. Daí ele morreu, o filho de Rostam. Leia outra vez, Ami, dizia Hassan. Às vezes lágrimas brotavam nos olhos de Hassan quando eu li essa passagem. E sempre ponderei porque ele chorava. Seria pelo atormentado Rostam, que rasga as vestes e cobre a cabeça com cinzas, ou pelo moribundo Sohrab, que só deseja o amor de seu pai? Pessoalmente, eu não conseguia ver tragédia no destino de Rostam. Afinal, no fundo do coração, todos os pais não desejam secretamente matar seus filhos? Um dia, em julho de 1973, armei mais uma trapaça para Hassan. Eu estava lendo para ele e, de repente, me desgarrei da história escrita. Fingi que lia o livro, virando as páginas regularmente,
mas tinha abandonado o texto e assumido uma narrativa inventada por mim. Hassan, é claro, não percebeu nada. Para ele, as palavras numa página eram um emaranhado de códigos indecifráveis, misteriosos. As palavras eram portas secretas e eu tinha todas as chaves. Depois, quando perguntei o que ele achara da história, com um riso subindo a boca, Hassan começou a aplaudir. O que está fazendo? Perguntei. Essa foi a melhor história que você leu para mim em muito tempo, respondeu ele, ainda aplaudindo. Eu dei risada. É mesmo? Mesmo. Que coisa fascinante, murmurei. E eu estava falando sério, era uma coisa totalmente inesperada. Tem certeza, Hassan? Ele continuava aplaudindo. Foi ótima, Ami. Você leu para mim? Você lê para mim amanhã? Fascinante, repeti, um pouco sem fôlego. Senti-me como um homem que descobre um tesouro enterrado no próprio quintal. Na descida da colina, os pensamentos explodiam na minha cabeça como fogos de artifício no chama. A melhor história que você leu para mim em muito tempo, ele dissera. E eu já tinha lido muitas histórias para ele. Hassan me perguntou alguma coisa. O quê? Despertei. O que significa isso? Fascinante. Dei risada, agarrei-o num braço e estalei um beijo na bochecha dele. O que foi isso? Perguntou ele corando. Dei um empurrãozinho amistoso nele, sorri. Você é um príncipe, Hassan. Você é demais, eu te amo. Naquela noite, escrevi meu primeiro conto. Demorei 30 minutos. Era uma historinha curta e sombria sobre um homem que encontra uma taça mágica e aprende que, se chorasse na taça, as lágrimas se transformariam em pérolas. Mas, ainda que sempre tivesse sido pobre, era um homem feliz e dificilmente vestia uma lágrima. Por isso, teve que encontrar formas de se sentir triste para que suas lágrimas o tornassem um homem rico. À medida que as pérolas se empilhavam, o mesmo acontecia com sua tristeza. A história terminava com o homem sentado numa montanha de pérolas, faca na mão, chorando inconsolável na taça com sua adorada esposa morta nos braços. Nessa noite subi a escada e entrei no salão de fumar de Baba com as 2 folhas de papel em que havia rabiscado a história nas mãos. Baba e Hakim Khan estavam fumando cachimbo e bebericando conhaque quando entrei. O que foi, Ami? Perguntou Baba, recostando-se no sofá e enlaçando as mãos na nuca. A fumaça azulada esvoaçava pelo seu rosto. O olhar dele fez minha garganta secar. Limpei a garganta e disse que tinha escrito uma história. Baba aqueceu e deu um leve sorriso que demonstrava pouco mais que um falso interesse. Ora, isso é muito bom, não é? Comentou. Depois, nada mais. Só ficou olhando para mim através da nuvem de fumaça. Eu devo ter ficado ali quase 1 minuto, mas, até hoje, esse foi um dos minutos mais longos da minha vida. Os segundos se arrastaram, separados um do outro por uma eternidade. O ar ficou pesado, úmido, quase sólido. Parecia que eu estava respirando tijolos. Baba continuou me olhando de cima a baixo, sem se oferecer para ler. Como sempre, foi Hakim Khan quem me resgatou. Estendeu a mão e me concedeu um sorriso que não tinha nada de falso. Posso ver, Ami? Eu gostaria muito de ler. Baba quase nunca usava o termo carinhoso quando se dirigia a mim. Baba deu de ombros e levantou. Pareceu aliviado, como se também tivesse sido resgatado por Hakim Khan. Sim, dei isso ao Kaka Rahim. Eu vou subir para me aprontar. Dito isso, saiu da sala. A maior parte do tempo eu venerava Baba com uma intensidade próxima da religiosa. Mas naquele momento eu queria abrir minhas veias e drenar todo o sangue amaldiçoado do meu corpo. 1 hora depois, quando já anoitecia, os 2 saíram no carro do meu pai para ir a uma festa. Na saída, Hakim Khan acocorou-se
à minha frente e devolveu o meu conto junto com um pedaço de papel. Abriu um sorriso e piscou. Para você ler mais tarde. Depois fez uma pausa e acrescentou uma só palavra que me estimulou mais a continuar escrevendo do que a qualquer cumprimento que um editor já me tenha feito. A palavra foi bravo. Quando eles saíram, sentei na minha cama e desejei que Hakim Khan fosse meu pai. Depois pensei em Baba, no seu peito musculoso, e em como era bom quando ele me abraçava, como ele cheirava a brute de manhã, e como a barba dele pinicava meu rosto. Fui acometido por uma culpa tão súbita que corri para o banheiro e vomitei na pia. Mais tarde, naquela noite, encolhido na cama, eu li muitas vezes o bilhete de Hakim Khan. Dizia o seguinte: Ami Jan, que é um tratamento carinhoso, né, que eles usam com os filhos, sobrinhos, as pessoas queridas. Ami Jan, gostei muito da sua história. Mausalá, Deus concedeu um talento especial a você. Mashallah, tá, pessoal? Mashallah, Deus. Agora é seu dever aperfeiçoar esse talento, pois uma pessoa que desperdice talentos concedidos por Deus é um jumento. Você escreveu seu conto com uma gramática correta e um estilo interessante. Mas a coisa mais impressionante da sua história é a ironia. Talvez você ainda não saiba o significado dessa palavra, mas um dia vai saber. É uma coisa que alguns escritores perseguem a carreira toda e nunca conseguem. Você conseguiu isso no seu primeiro conto. Minhas portas estarão sempre abertas a você, Amidian. Gostaria de ouvir qualquer história que você queira contar. Bravo, seu amigo Hakim. Enlevado pelo bilhete de Hakim Khan, peguei o conto e desci a escada correndo até o vestíbulo, onde Ali Hassan dormiu num colchão. Era a única ocasião em que eles dormiam na casa, quando Baba estava fora, e Ali tinha de tomar conta de mim. Acordei Hassan com uma chacoalhada e perguntei se ele queria ouvir uma história. Ele esfregou os olhos sonolentos e se espreguiçou. Agora? Que horas são? Não importa que horas são, essa história é especial. Fui eu quem escrevi. Sussurrei, não querendo acordar Ali. A expressão de Hassan se iluminou. Então eu preciso ouvir essa história, disse, já saindo das cobertas. Li a história para ele na sala de visita, perto da lareira de mármore. Dessa vez, sem brincar com as palavras, afinal, aquilo dizia respeito a mim. Hassan foi a plateia perfeita por várias razões. Totalmente envolvido na história, o rosto se alterando com os diferentes tons do conto. Quando li a última sentença, ele bateu palmas sem som. Mashallah, ami, bravo! Estava sorrindo. Você gostou? Perguntei para desfrutar uma segunda vez o sabor. E como ele foi doce de uma crítica positiva. Algum dia você vai ser um grande escritor, disse Hassan. E pessoas do mundo inteiro vão ler as suas histórias. Você está exagerando, Hassan, contestei, adorando-o por isso. Não, você vai ser um grande famoso, insistiu ele. Depois fez uma pausa, como se prestes a acrescentar alguma coisa. Pesou bem as palavras e limpou a garganta. Mas será que me permite perguntar uma coisa sobre a história? Disse timidamente. É claro. Bem, começou, mas ficou quieto. Pode falar, Hassan, estimulei. Dei um sorriso, embora de repente o escritor inseguro dentro de mim não soubesse bem se queria ouvir aquilo. Bem, se eu puder perguntar, continuou, por que o homem matou a esposa? Aliás, por que ele precisava se sentir triste para verter lágrimas? Ele não podia simplesmente cheirar uma cebola? Fiquei embasbacado. Aquela questão específica, tão óbvia que era totalmente estúpida, não tinha me ocorrido. Movi os lábios sem emitir som.
Parecia que na mesma noite eu tinha aprendido um dos objetivos do escritor, a ironia, e também tinha sido apresentado a uma de suas armadilhas, o furo do enredo. Ensinado por Hassan, logo ele, analfabeto. Hassan, que não sabia ler e nunca tinha escrito uma única palavra em toda a sua vida. De repente, uma voz fria e sombria sussurrou ao meu ouvido. O que ele sabe, esse azara analfabeto? Ele nunca vai ser nada mais que um cozinheiro. Como se atreve a criticar você? Bem, comecei, mas não consegui concluir a sentença, porque de repente o Afeganistão mudou para sempre. Este foi a parte do capítulo que li hoje para vocês. Amanhã continuarei. E peço a vocês que continuem, além de ficar absorvendo a leitura do Caçador de Pipa, que vocês também cuidem no diário que estão fazendo desde o dia 17 de março, o diário sobre a pandemia. Eu quero que todos os dias vocês escrevam alguma coisa, seja o que for, por mais simples que seja, mas contem como está sendo aí na casa de vocês, com a família de vocês, o que vocês têm enfrentado, as dificuldades, os noticiários, se vocês têm assistido muito, ou se vocês estão se privando de assistir para não ver tanta notícia ruim. O que vocês estão fazendo? Gravem vídeos, façam o que a criatividade de vocês iluminar, tá bom? Muito obrigada, até amanhã. Um cheiro, meus amores.